Na ONU, Israel promete uma ofensiva precisa e dolorosa em resposta ao ataque com mísseis pelo Irã. E o nosso convidado agora para analisar é o professor da Stand With Us Brasil, Augusto Lerner. Tudo bem, professor? Como sempre, obrigado pela gentileza. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Professor, antes da gente falar sobre, obviamente, o cenário da guerra, eu pergunto em relação ao Ano Novo Judaico, que vai até o dia 4. O senhor acha que isso é um fator que pode acalmar, amenizar um pouco a situação da guerra nesses dias? O israelense celebra realmente? Como que se dá esse momento importante, né, do calendário judaico? Acredito que não. Ao mesmo tempo que começou hoje, tanto no Brasil quanto em Israel, claro, em horários diferentes por causa do fuso horário, o Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico, as guerras, principalmente em Gaza quanto no Líbano, elas continuam. Então, a defesa do país permanece em primeiro lugar e, ao mesmo tempo que a gente vê já entrando no Ano Novo Judaico, como disse muito bem, vai até sexta-feira a manutenção dos ataques aéreos contra o grupo terrorista xiita libanês Hezbollah, principalmente no sul do Líbano e também na capital libanesa, no bairro de Dahiya, que é no subúrbio sul da capital. Então, só respondendo, eu acredito que não tem essa probabilidade de uma diminuição dos combates, mas, por outro ponto, é importante ressaltar que, sim, pode acontecer um atraso, quem sabe, mas é só uma probabilidade de um ataque, de uma resposta ao Irã ao lançamento de mais de 180 mísseis balísticos no dia de ontem. Pois é, professor, em relação, a gente citou a ONU, né, no campo de discussão, pelo menos da guerra, há uma ameaça, obviamente, de Israel contra o Irã. Se o Irã responder, enfim, se a guerra realmente acabar escalando ainda mais, ou seja, já há mais atores na comparação com o que nós vimos há exatamente, praticamente um ano, com os ataques do Hamas, mas de qualquer forma, o que é primordial agora, professor? Qual é a estratégia de Israel, já que está tentando combater o próprio Hezbollah, mas entre esses atores, qual deve ser a saída, uma solução nesse momento, se é que haverá uma solução, professor? Acho que uma solução nesse momento é muito difícil. O que é esperado é uma resposta israelense precisa contra alvos iranianos. No Irã, diferentemente de outros pontos que a gente viu da guerra, Israel atingindo pontos alvos iranianos, tanto em Beirute quanto em Damasco, capital da Síria, como a gente viu antes do 13 de abril, que Israel atingiu um ponto, uma embaixada do Irã em Damasco. O que é esperado agora é que Israel faça uma resposta mais forte do que a resposta do 13 de abril, que Israel respondeu 3 semanas depois, alguns dias depois, do primeiro ataque iraniano a Israel. E como que foi esse ataque? Eu acho que é importante a gente ressaltar para as pessoas que nos acompanham. Israel fez um ataque de altíssima precisão contra o radar do sistema S-300, que é uma bateria antiaérea de produção russa que o Irã tem para proteger as suas regiões onde estão as produções nucleares do país. Então, Israel fez um ataque muito, muito preciso, mas muito mínimo, só mostrando para o Irã: nós podemos atacar o regime iraniano aonde e quando nós quisermos. Mas agora, diante de um ataque muito mais forte do governo de Teherã contra Israel, com mais de 180 mísseis balísticos, o maior ataque que Israel já recebeu na sua história, há a probabilidade que esse ataque, que esse contra-ataque, na verdade, israelense contra o Irã, possa ter 3 possibilidades, que eu acho que é importante a gente ressaltar. Quais são elas? A primeira, eu acho que é uma probabilidade menor, que é um ataque contra as instalações nucleares do Irã, algo que os Estados Unidos já pediu para Israel não fazer. E a comunidade internacional, citando a União Europeia também. A partir disso, a gente analisa 2 possibilidades. A primeira, atacar alvos militares, tanto do exército iraniano quanto das guardas revolucionárias do Irã, possivelmente da onde saíram os mísseis balísticos que foram lançados contra o território iraniano. Terceiro ponto, que é uma possibilidade muito grande, que serem atacados campos petrolíferos do Irã, que atinjam não só a questão militar,
mas também econômica. É importante ressaltar que o Irã também está sendo muito sugado devido às sanções econômicas dos países da União Europeia e dos Estados Unidos. Ô professor, na ONU, o chefe da ONU cobrou o respeito à soberania do Líbano. E eu pergunto para o senhor, primeiro, o papel da ONU num conflito como esse, e a gente sempre vem discutindo desde do início do conflito, há exatamente um ano, e até um pouco mais lá atrás, na guerra da Ucrânia, o papel da ONU em relação a esses conflitos nesse momento. E como é que Israel encara esse pedido ou essa declaração de que há necessidade de se respeitar a soberania dos países nesse momento? A ONU, a gente vem acompanhando há bastante tempo, ela cada vez está mais fragilizada e com menos força na questão dos países que a compõem. Então, isso é importante ressaltar esse primeiro ponto. Com uma ONU mais fragilizada, com Israel, com outros países também, não respeitando tais medidas impostas pela ONU, qualquer outro país, hoje em dia uma resolução da ONU não é respeitada por quase nenhum país. A partir disso, a gente vê tanto o Hezbollah não respeitando a soberania israelense desde o dia 8 de outubro de 2023, um dia depois do ataque do Hamas a Israel, e a partir disso a gente vê respostas israelenses contra o território libanês. Então a gente vê tanto Israel quanto o Hezbollah fazendo esses ataques, com uma ONU, consequentemente, muito fragilizada, com o presidente da ONU, o Antônio Guterres, português, também muito debilitado na questão de sem popularidade, principalmente agora, com o governo israelense, que ele se tornou persona não grata no país por causa que ele demorou para condenar os ataques iranianos a Israel. Então a ONU cada vez mais debilitada no cenário internacional, nos órgãos e nos mecanismos internacionais, pouco pode fazer. Perfeito. Professor Augusto Lerner, da Stand With Us Brasil, mais uma vez obrigado pela participação na Jovem Pan, professor. Bom descanso e voltaremos a nos falar. Um abraço. Obrigado, boa noite a todos.